nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos, ou boa noite, ou bom dia, depende do lugar onde está sendo realmente passado esse programa. É uma alegria muito grande sempre estar falando da palavra de Deus, né? Hoje o nosso tema vai se referir a milagres, e que muitos ficam confusos com respeito de onde veio o milagre, se ele é de Deus ou do inimigo. Nós precisamos discernir, saber da onde está partindo, porque muitos ficam preocupados, ele quer receber a bênção, se é de Deus ou do diabo, ele não quer receber a bênção. A gente tem escutado muitos assim preocupados com isso. Não importa. Alguém disse que não importava da onde vinha o dinheiro, se era de Deus ou do diabo. E ele enveredou no caminho do diabo. Está rico, vive bem, mas também forragido, né? Não adianta ter esse todo dinheiro e estar por aí com medo da polícia ou qualquer coisa. Isso não pega muito bem, né? O importante é que você tenha, não importa, você tem um salário mínimo, mas você pelo menos está ao lado de Deus, de que está rico ao lado do inimigo. Isso nada vai levar desse mundo, fica para quem ficar aí, e você, naquele dia, será queimado com fogo e enxofre, porque foi um dinheiro ilícito. Então é melhor ele sendo ganho, lutando pela vida, e assim viver uma vida em Cristo Jesus. Como nós temos por princípio, o começo do nosso programa, a oração cantada pelo nosso irmão Gregório. E chamou o Gregório para que ele possa cantar este hino maravilhoso, Pai Nosso. Amém. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão
nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males desse mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém. Muito bem, Gregório. Vai ficar aí mesmo. Gregório realmente é uma figura que nós amamos muito. Temos um prazer de ele estar com a gente. Mas ele dá uma mancadinha, né, comigo, mas... Prazer é nosso. Mas a vida é assim mesmo. No segundo sábado de outubro, o grupo vai estar lá no Jardim Aurora. Jardim Aurora. É distrito de Vila Chapilândia, né? Então vamos, eu pensei que era Guaianás. Chapilândia. Então que os irmãos estejam convidados para estar o dia lá com o grupo, nesse grupo de lá de Jardim Aurora, né? Jardim Aurora. Hoje a gente esquece, desde já, os irmãos estão convidados a passar o dia com a gente lá. Deus abençoe. Vamos ouvir mais uns 2 hinos com o nosso amigo e irmão em Cristo, irmão Gregório. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais só, morrem sem amor. O sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso Cristo dá sua paz.
Sua luz Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todos que vier muita paz vos dar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo dá sua Cristo dá sua paz. Para alguns é só um emblema, algo tão normal, ou um símbolo apenas tão formal. Muitos querem desprezar, outros querem difamar o madeiro de amor que a Deus traduz. Sim, nessa cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés a mim. A angústia suportou, desprezando seu amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Quero agradecê-lo por seu grande amor, pois nova chance deu a pecador. Se eu olho para a cruz, claramente posso ver a fonte que nos leva para o céu. Sim, essa cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos
pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Cristo está a te chamar, meu filho, aqui estou. Morri na cruz em teu lugar, eu sempre te amei. Te amei. Nessa cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés a mim. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Escolheu morrer na cruz. Obrigado. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos mais uma vez para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça e tua misericórdia, para que aquilo que falamos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, abençoando todas as emissoras que estão transmitindo nossos programas, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe a cada pessoa, cada emissora, cada ouvinte, que possa cada dia se aproximar de Jesus. Logo, 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 não tem nem dúvida, os acontecimentos, tanto político como religioso, diz que logo Jesus vai voltar. E nós temos essa esperança. E o mundo do qual nós vivemos é um mundo cheio de tantas coisas que a gente não sabe por onde começarmos. Né? E eu estive pensando, chefona, por favor, o meu óculos eu esqueci. E eu fico enxergando meio pouco assim as letras. Mas Deus, Ele está no comando e Ele sempre nos clama, mas a vista fica meio embaraçada, né? Embaraçada um pouco assim. Assim fica melhor. Muito obrigado, chefona, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Muito bem. Como nós falamos no começo, eu ia falar com respeito milagre. Milagre que quer dizer sucesso que se não explica por causas naturais. É propriamente a obra de Deus. É Ele. Mas o diabo não faz milagre também? O diabo também faz. Entendendo? E nós vamos ter alguns exemplos que o diabo também faz, mas tem outros que já é unicamente de Deus. E nós vamos descobrir o que é de fato de Deus e o que não é de Deus. Como você pode entender que o milagre foi de Deus ou não?
né? Êxodo capítulo 7, versículo 3, diz assim: eu, porém, veja esse eu, que é se referindo ao nosso Deus, com letra maiúscula. Porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os sinais e as minhas maravilhas. Deus, para mostrar o milagre e, ao mesmo tempo, para que o povo entendesse que existe um Deus e um Deus todo-poderoso, Deus teve que endurecer o coração de Faraó para que, quanto mais as pragas caíssem, mais Faraó ficava o coração endurecido e Deus ia mostrar que tudo tem um limite. O limite meu, o limite seu, e ele, Satanás, também o seu limite. Como Deus deu no princípio, e até chegar ao ponto de esse limite terminar. Veja o que diz: para que o povo saísse da terra do Egito, tinha que acontecer um milagre. Só através de um milagre de Deus era que poderia acontecer realmente o povo saído do Egito. Mas aquele povo via e ouvia de Moisés as palavras de Deus, mas, no entanto, o seu coração cada vez mais endurecia. Nós estamos num mundo que o povo já não sabe discernir o que é de Deus, o que é do inimigo. Ele não quer saber de onde que vem o milagre, ele quer saber que venha o milagre. E esse milagre somente Deus podia operar, e ele operou. Este milagre, ele foi através das 10 pragas. A primeira praga, em Êxodo capítulo 7, versículo 14 a 22, as águas tornaram-se em sangue. Êxodo 7, 14 a 20. Versículo 14 diz: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir ao povo. Versículo 17: assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Versículo 22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja que Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus primeiro avisou a Moisés, dizendo o que ia acontecer, para que quando acontecesse, Moisés ficasse atento e cada vez mais firme nos princípios, porque era a palavra de Deus. A segunda praga, praga de rãs, todo o território do Egito cheio de rãs. Êxodo capítulo 8, versículo de 1 a 15. O versículo 6 diz assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Versículo 8 diz: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas,
e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Agora, os magos não conseguiram na terceira praga em diante. Chegou o limite das magias ou de qualquer coisa semelhante. A terceira praga, piolho. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 16 a 19. O versículo 16 disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 17. Fizeram assim Arão, e estendeu a mão com seu bordão, e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos, nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou piolho por toda a terra do Egito. Versículo 18. E fizeram os magos o mesmo, com sua ciência oculta para produzir piolho, porém não o puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Deu para entender? Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Chegou o limite do mago. O mago não podia mais obrar milagre nenhum, porque esse milagre só Deus podia fazer. Olha, Deus tem feito tanto na vida das pessoas, tem curado, mas as pessoas, ao invés de agradecer a Deus, vão agradecer Santo Antônio, São Bendito, São João, Nossa Senhora, não sei das contas, menos aquele Deus. Os irmãos lembram que eu, falando aqui, quando estava internado nas clínicas, lá tem muita Nossa Senhora da Aparecida por todos os quartos. E o amigo do qual estava no meu quarto, lá tem um aparelho do qual você, quando é operado, que sente dor, aperta aquele aparelho e ele realmente te tira as dores. Eu, pela misericórdia de Deus, não senti dor. Naqueles momentos que as dores chegavam, eu apertava o aparelho e, graças a Deus, as dores eram aliviadas. Mas esse amigo, eu operei, depois um dia, ou foi dois, ele operou também. E o aparelho, diz a enfermeira que estava ligado, mas o aparelho não estava ligado. E aquele moço, o senhor, há de ser 40 ou 50 anos talvez, gritava que só não sei o que de dor. A enfermeira foi e disse que não estava ligado, porque o médico de manhã olhou e de fato o aparelho não estava ligado. Não sei se foi maldade daquela enfermeira ou não. Se foi, tenho certeza que já sofreu as consequências. Se foi por inocência, Deus realmente não deixou ela sofrer nada, porque ela era inocente. Mas se foi por maldade, ela tem certeza que ela deve ter sofrido as consequências por aquilo. E aquele moço, aquele senhor, ele gritava tanto que chegou uma hora, era mais ou menos 1h da madrugada, ele disse, me vala Nossa Senhora da Aparecida, meu Deus. E eu falei para aquele moço, ele senhor, digo, amigo, chama o patrão, porque a empregada não resolve problema nenhum. Ou seja, Nossa Senhora da Aparecida não ia resolver nada, mas sim Deus.
pela misericórdia de Deus. E às vezes a pessoa não sabe, fala para Nossa Senhora, né, dentro da sua sinceridade, e ele às vezes é atendido. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele gritava na sua ignorância. E Deus, com a sua misericórdia, atendia o pedido daquela pessoa, para que chegasse um dia e ele entendesse que aquele milagre não foi de Nossa Senhora, mas sim de Deus. Porque Nossa Senhora Aparecida, ela não fala. E se falar, é o inimigo usando para poder dar uma demonstração que ela realmente fez milagre. Ela não faz milagre nenhum. Quem faz para a sua cura verdadeira é só Deus. O milagre de Satanás, ele logo desaparece. É no momento. Ele que põe a doença, não é Deus que põe a doença. Põe isso na sua cabeça. É ele que põe a doença. E ele, às vezes, dá um disfarce para que a pessoa dizer que, de fato, foi ele que curou Santo Antônio, São João, São Benedito. Não, não houve isso daí. É só Deus que cura verdadeiramente. A cura verdadeira é dele. Agora, a falsa está cheio por aí de falsos profetas e falsos curadores, né? A quarta praga é as moscas. Êxodo 8, 20 a 32, o versículo 20, diz o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã, cedo, apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo, para que me sirva. Versículo 21, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, e eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti. Quem enviava era Deus, para aquele povo ver que de fato Deus estava no controle de tudo. E sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios, se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Versículo 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Deus primeiro avisou a Faraó: eu vou fazer a distinção entre meu povo e o teu povo, para que saiba que existe um Deus. Ou seja, esse Deus verdadeiro. E isto aconteceu. Deus guardou o seu povo e nada aconteceu com o povo de Deus. Mas nem tudo isso Faraó deixou o povo de Deus sair. Realmente endurecia o seu coração. Quanto mais as pragas caíam, mais o povo endurecia o coração. Quinta praga, peste nos animais, Êxodo 9, de 1 a 7, versículo 3, diz que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Deus fazendo tudo isso, mas com tudo isso, o coração de Faraó endurecia. Sexta praga, úlcera. Êxodo 9, de 8 a 12, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para o céu,
diante de Faraó. Versículo 9. E ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentam em úlcera nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Curioso é que não pegava em Faraó. Deus não permitia para poder a palavra dele se cumprir. O coração de Faraó continuava duro. Porque se Deus quisesse tirar a vida de Faraó na hora, tirava. Mas ele queria mostrar para o povo que existe um Deus, que é o dono da vida de todo mundo, para ver se aquele povo deixava, realmente, Faraó deixava o povo ir, e aquele povo também se convertesse a Cristo. Versículo 10 diz assim: e eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentava em úlcera nos homens e nos animais. Versículo 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Com tudo isso, Faraó não se convertia. A sétima praga, chuva de pedras, Êxodo 9, 13 a 35, versículo 22, então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Dá para você entender? Com todas as pragas, com tudo que o povo hoje está ouvindo, pestilência e mais pestilência, mas muito ainda continua com o coração duro. Não aceita Jesus como seu único salvador pessoal. Só Jesus tem a vida. Ele disse: eu tenho o poder de dar e trazer de volta. Esse poder, esse mandamento, Deus deu para Jesus, de dar a vida e tomar de volta, porque Ele é Deus. Veja que, aonde os filhos de Israel estavam, não houve chuva de pedra. Versículo 26. A oitava praga, gafanhotos. Êxodo, capítulo 10, versículo de 1 a 20. Deus tinha um propósito para o seu povo. Qual era? Era de mostrar para o povo que Ele é Deus e não existe outro. Veja o que diz os versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureciu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Versículo 2. E para que conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra e tudo o que deixou a chuva de pedras. A nona praga, trevas. Quando fala treva, escuridão. Êxodo 10, versículo 21 a 24, versículo 21.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Treva, que quer dizer privação ou ausência da luz, e escuridão. Gênesis 1:18. Continua o versículo 21. Trevas que se possa palpar. Versículo 22. Estende, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não, versículo 23, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Que maravilha, que privilégio, não? Versículo 28 disse: pois Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Olha, ser atrevido demais, Faraó, dizer para Moisés essas palavras. Agora veja o que Moisés respondeu para ele. Qual foi a resposta de Moisés? No versículo 29, respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. A 10ª e última praga anunciou a 10ª praga, morte de todos os primogênitos na terra do Egito, começando com o filho de Faraó. Aí Faraó se rendeu, mas não se converteu. Se rendeu porque não tinha mais a opção. Se fosse teimar, seria todos, e Faraó também. Êxodo 11, versículo de 1 a 10, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Versículo 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Amon, e todo o primogênito dos animais. Versículo 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Uma observação, veja que no capítulo 11, versículo 7 de Êxodo, Deus faz uma distinção entre os egípcios e seu povo. Os israelitas, veja versículo 7, que diz: porém, contra nenhum destes dos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Veja que no início das primeiras pragas, na medida que Deus operava um milagre, Satanás, através dos seus instrumentos ou agentes, procurava imitá-lo. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus. Assim, amigo e irmão, Deus sempre estará comigo e com você, desde que eu e você acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus sempre estará conosco. Da mesma forma, Satanás usa os seus instrumentos hoje através dos falsos cristos e falsos profetas. Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas como ele realmente é astuto, ele sabe como ele pode usar os seus instrumentos para fazer milagres. E veja só, a palavra de Deus logo no início, nos primeiros mandamentos, diz: não terás outro Deus diante de mim. Então não tem Nossa Senhora, nem São João, nem São Benedito, porque quando nós falamos assim, temos outro Deus. É o único Deus, é Deus, e acabou. É Ele. E para nos salvar, só Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro meio, a não ser através de Jesus. É Ele. Mas as pessoas preferem procurar outros deuses. Antigamente, antes de a evolução que teve esse mundo, o povo tinha, às vezes, até uma árvore ou qualquer coisa como um deus, natureza. Mas hoje, o povo não está tão inocente, porque através de rádio, televisão, de celular, de tudo, internet, tudo é pregado o Evangelho. E tudo é falado sobre Jesus, que é o único Salvador pelo qual pode salvar a mim, a você e qualquer um. É Ele que tem poder de nos curar de qualquer enfermidade. É só Jesus. É Ele que eu e você temos que apegar a Jesus. Não São João, São Benedito, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, seja lá qualquer Nossa Senhora. Porque todos que viveram dependeu de Jesus. Nossa Senhora, ela, nem eu, nem nenhum cristão pode dizer que ela morreu ou que está viva, porque a Bíblia não nos dá essa oportunidade. É um mistério de Deus. Como Jesus nasceu na Virgem Maria, através do Espírito Santo, é um mistério, e a Ele pertence o mistério. Em Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas reveladas é para meu conhecimento e de vocês. Mas não, essa pertence a Deus. Então, não devemos dizer que ela morreu ou que está viva. É o mistério de Deus. Era uma santa mulher? É. E ninguém discute. É uma santa mulher. Porque Jesus nasceu de uma santa mulher. E ela é. Naquele dia, veremos ela. Mas, por enquanto, não podemos pedir a Nossa Senhora, porque o poder pertence a Deus. E Deus, pela sua, a pessoa pela inocência, quando pedimos, ela atende, Deus atende, porque está pedindo em nome de uma santa mulher. Mas ela não merece assim adoração. A adoração deve ser dada o único Deus. A palavra prodígio, o que quer dizer? Coisas sobrenatural. Exemplo, a cura de um paralítico em Cafarnaum, Lucas 5, 17 a 26, o versículo 24 diz: mas para que se saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu, Jesus,
te ordeno, levanta-te e toma o teu leito e vai para casa. Jesus mostrou o poder, porque ele é o próprio Deus e tem poder de fazer o que ele bem quiser entender. A vida pertence a ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Prodígio, milagre, maravilha e sinal são sinônimos. Veja o que diz a palavra de Deus sobre o dragão, Satanás, a besta de Apocalipse, o falso profeta. Em Apocalipse 16, 13 e 14, versículo 3, diz: então vi sair da boca do dragão, que se referindo a Satanás, da boca da besta, ou seja, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Versículo 14, porque eles são espíritos de demônios. Olha, tanto dragão, um falso profeta, são tudo, ele diz assim, porque eles são espíritos de demônio e operadores de sinais, ou seja, milagres, e se dirige aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Faço uma pergunta aos queridos irmãos e amigos. O catolicismo faz milagre, sim ou não? Claro que faz. Faz milagre, através dos santos. E quantas pessoas dizem que foi curado por São Benedito, São João, Santo Antônio e assim por diante? Quantos? O protestantismo apóstata faz milagre? Sim, também milagre. E pede no nome de quem? De Jesus. Não é isso? E o espiritismo faz milagre, sim ou não? E sim, claro. Quanto Chico Xavier, o povo corria para ser curado por ele e tudo. Faz milagre, sim ou não? Então, tanto o catolicismo como o protestantismo, quanto o espiritismo, os 3 faz milagres. Agora você precisa, e eu preciso de você, saber de onde vem esse milagre. Se é de Deus ou do inimigo. No livro, o Apocalipse revelado, página 187, 186, 186 e 7, e o livro Grande Conflito, página 587, os senhores vão ler comigo o seguinte: esses espíritos imundos saem da boca do dragão, que é Satanás, da besta que é o papado. E é muito forte, não? Mas é isso. No dia você não vai ficar inocente. E do falso profeta que representa o protestantismo apóstata. O poder de propaganda mentirosa foi amplamente demonstrado durante a Segunda Guerra Mundial, mas alcançará o seu clímax sobre a sexta praga, quando os espíritos de demônios irão reunir as nações do mundo todo para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ora, esses espíritos imundos vão reunir todas as nações. Todas as nações. Versículo 14 diz assim: as igrejas protestantes, ele diz aqui, versículo 14, Agora, as igrejas protestantes, cujos fundadores foram postos na estaca por causa da sua fé, serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estendam-se sobre o abismo para dar as mãos ao poder
romano, ao papado, e sobre a influência desta tríplice mensagem, ou seja, Igreja Católica, Protestantismo apóstata e Espiritismo, darão a mão os três. Estes países seguirão pegada de Roma, conculcando os direitos da consciência, imitando mais de perto o cristianismo nominal da época. O Espiritismo tem maior poder para ganhar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz, porque se apresentar no anjo, Satanás não vai ter poder nenhum, não vai influenciar nenhum. Mediante a agência do Espiritismo, operar-se-ão um prodígio. Aos doentes serão curados e efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Através do Espiritismo, muitas pessoas serão curadas. Lembra de Amós 3,7? Deus não faz nada sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos profetas. Deus já está avisando. Através do Espiritismo, muita gente serão curada. Deu para você ouvir, meu irmão, meu amigo? E como os espíritas professarão fé nas Escrituras, que está sendo sagrada, e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Está tudo unido. Ora, está mostrando, está falando de Jesus, e o Espiritismo está falando de Jesus. Então está todo mundo de Jesus. Então passará, através da influência combinada com o Espiritismo, catolicismo romano e protestantismo apóstata, o mundo será levado não à paz, mas à guerra. E essa guerra será contra o próprio Deus. Apocalipse 16:16 diz que as nações serão congregadas no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Como podemos discernir qual é o milagre de Deus e qual é o milagre de Deus e o que não é de Deus? Isaías 8:20 diz, nos dá a resposta à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou é porque não há luz nele. Ou seja, Jesus Cristo não está nele. A lei, os irmãos sabem que são os 10 mandamentos. Catolicismo, protestantismo e espiritismo não acreditam na lei de Deus, principalmente com respeito ao Santo Sábado. Todos esses princípios são contra o Santo Sábado. E adora outro Deus, falando com respeito, enfatizando o domingo como o dia santo e não como o Santo Sábado. Dá para você entender, amigo? Preste bem atenção nesse sermão. Nunca posso esquecer dessas palavras, que elas fiquem gravadas na sua mente e no seu coração. O que significa leis, que quer dizer preceitos, é derivado do poder legislativo. Veja que em Lucas 16:17, é mais fácil passar o céu e a terra que cair um tio sequer da lei. Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Você adorar outro Deus, você está pecando. Romanos 4:15, porque a lei suscita ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Qual é a lei? A lei é esta, Isaías 8:20. A resposta é a lei dos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo de 1 a 17. Quando alguém disser para o Senhor que foi Moisés, você leia o versículo 1 e 2, que lá está dizendo que é Deus e não Moisés. Tá? Aonde fala do Santo Sábado,
do Senhor, no versículo de 8 a 11, o quarto mandamento. O que é o testemunho de Jesus? Lá fala no versículo 28, Isaías 8, 20, a resposta está em Apocalipse 19, 10, onde diz o seguinte: prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A única igreja que defende o espírito de profecia, que defende os mandamentos, são realmente os adventistas do sétimo dia, se você que não sabia. É isso mesmo que eu estou falando. Está entendendo? Os judeus guardam os 10 mandamentos, mas, no entanto, não tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. A resposta está em Êxodo capítulo 20, não, Apocalipse 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão, o diabo, né, Satanás, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E depois você lê Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão: em teu nome, Senhor, expulsamos demônio, expelimos, em teu nome fizemos maravilha, milagre, em teu nome profetizamos. E Jesus disse: afasta de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Fez todo o milagre, tudo isso. Agora, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, irmão, prezados amigos, mas Ele diz que quando você vem o conhecimento, anuncie, você ouviu tudo isso. E se você ouviu, transmita para outro essa verdade, que estamos nos últimos dias da história desse mundo. Naquele dia, Deus vai cobrar, tanto de mim e de você, se eu não falar, como de você que ouviu e rejeitou. Lembre disso. Agora, o apelo que eu faço a você, não é inocente, sabendo quanto o milagre é de Deus ou não, porque foi lido, explicamos da melhor forma possível. Você leia depois de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 15 a 20. E lá diz: você tem a vida ou a morte. Hoje escolha hoje o que você quer, vida ou morte. Que Deus abençoe e que você possa se afirmar ao lado de Cristo. Não olhe para Bertano ou Cicrano, mas olhe para Jesus. Os mandamentos, queira ou não queira, eu e você seremos julgados por Ele. Não tem para onde correr, amigão. É Jesus. Só através de Jesus que podemos ser salvos. Que Deus abençoe todas as emissoras, todos os ouvintes que ouviram essa mensagem, transmita para outro, para a honra e glória de Deus. Vamos ouvir, então, o Gregório cantando esse hino. E durante o hino que ele estiver cantando, aonde você estiver, peça a orientação de Deus. Peça a orientação de Deus e fique firme ao lado de Jesus. Gregório cantando esse hino para a honra e glória de nosso Deus. Jesus é a ponte que nos leva ao céu. Eu me sacrifiquei. Maior que esse mundo, maior que o universo, não há fronteiras para esse amor. O amor que aproxima criatura e Criador. O amor que se fez homem pra salvar.
E assim, o Deus eterno, Criador de todo o céu, o Deus que com suas mãos tudo formou, desceu a este mundo pra morrer em uma cruz e dar a sua vida por amor. Maior que este mundo, maior que o universo, não há fronteiras pra esse amor. Um amor que aproxima criatura e Criador. Um amor que se fez homem pra salvar. Puro, santo, pleno e eterno, o amor que aproxima criatura e Criador. Um amor que se fez homem pra salvar. Amém. E eu não quero dizer que é só os adventistas que estarão salvos. Não é isso que eu estou falando. Porque está cheio de adventistas perdidos lá dentro também, como salvo. Em todas as igrejas, irmãos e amigos, tem o povo de Deus. Mas a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Porque quando você não tem o conhecimento, é uma coisa. Quando você passa a conhecer, mudou diferente. Você já não é inocente. Se você continua no erro, você quer perder a salvação, porque você tem o conhecimento. Então, se você tem o conhecimento, você passa a ajudar aqueles do qual falou para você dessa palavra. Você está entendendo? O povo de Deus está em todas as igrejas. Mas a Bíblia diz, sai dela, povo meu. E está na hora de muitos saírem e se ajuntar ao povo de Deus para defender essa verdade. Logo vai ser proibido de falar o português claro como deve ser falado. Porque vai impedir. A gente está vendo esses partidos que estão por aí. Realmente, tomem cuidado no dia da sua votação. Que Deus abençoe cada um. Vamos terminar com a palavra de oração. Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos meditando na tua palavra e no espírito de profecia, do qual tem nos orientado o caminho que devemos andar. Não devemos esconder essa verdade, Pai. Ela machuca, ela dói, mas é assim que temos que aprender. Quando apanhamos, levamos a vez paulada, aí aprendemos que o Senhor possa realmente tocar no coração de
cada ser humano que realmente te ama e quer viver a vida contigo, que possa ser tocado no coração deles essa mensagem. E assim, junto pela tua misericórdia, possam pôr em prática para a tua honra e para a tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com cuidado teus filhos, humildemente em nome de Jesus, e que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém.